Hello everyone. Welcome. Para vocês é good morning. A gente tá estranho, para mim já tá acabando o dia, 6 da tarde. Welcome, Let's Teach International. Então, hoje nós vamos falar sobre what is an international teacher, o que é ser uma professora internacional. What is an international school? Qual é a diferença de uma escola internacional no Brasil e uma escola internacional fora do Brasil? O que é uma escola internacional no Brasil? Qual é o papel dela no Brasil? Quais são os pré-requisitos para você trabalhar? Pode tanto ser numa escola internacional no Brasil, como uma escola internacional fora do Brasil. A gente pode conversar um pouco sobre isso. Os websites que vocês precisam ir, se vocês quiserem trabalhar fora do Brasil, mas agora eu estou pensando, a gente também pode falar sobre os websites para trabalhar em escolas no Brasil também. Vamos falar sobre a entrevista. Eu acho que essa parte é a parte que vai demorar mais, então vou tentar chegar aqui mais rápido, porque acho que a gente vai take a long time falando sobre a entrevista, que é a parte eu acho mais importante. E depois no final a gente deixa questions and answers abertas para as dúvidas de quem quiser. Obrigada por estar aqui. Tenho certeza que depois desse bate-papo você vai considerar abrir portas para muitas oportunidades que virão. Então a gente vai falar agora sobre o que é uma International Teacher. Então, International Teacher é uma professora que trabalha em alguma escola em outro país. Que eu já fui professora em escola internacional no Brasil, mas eu não me considerava uma International Teacher, porque eu estava no meu país. Então, quando você trabalha em outro país para ser professora, assim, então você é uma International Teacher, porque é uma professora que foi contratada por outro país que não é o seu para dar aula lá. E existem dois tipos de professoras. A professora de uma sala de aula é uma professora regente, como você é professora do Fundamental 1 ou Fundamental 2, uma escola internacional. É uma professora do Elementary, que é do primeiro ano até o quinto ano. No Brasil, você precisa ter pedagogia, gente. Se você é brasileira, você precisa ter pedagogia. Igual você dá aula no Brasil, numa sala de aulas, não pode ter letras, tem que ser pedagogia. Para você dar aula do primeiro ano ao quinto ano, no Brasil, é pedagogia que você precisa. Em outros lugares do mundo também vai ser pedagogia que eles vão pedir para você. Se você quer dar aula de crianças de 0 a 5 anos, nos Estados Unidos existe um outro degree que chama Child Development. Esse degree, ele é para dar aula de 0 a 5 anos. Então, cada país, eles têm requirements diferentes. Então, você tem que ver formado, e é para isso que você é formada que você vai aplicar, no caso da parte do Elementary Teacher. Se você quer dar aula para um middle school ou para um high school, daí, né, como você dá aula só para um subject, se você é professor de matemática, professor de história, geografia, professor de uma matéria só, então você tem que ter o degree da sua matéria, você ser formado ou em matemática ou em geografia. Isso também precisa muito, aliás, precisa muito de professores de uma matéria só que falam duas línguas. Existe uma outra opção, que é você dar aula para crianças que não falam inglês. Exemplo, você vai na China e tem escolas de línguas. Como tem escola no Brasil, a CNA, escolas que só ensinam inglês, sabe? Essas escolas de língua. Só que é um pouquinho mais organizado fora do país. Não são só essas escolinhas de idioma pequenininhas. Existem escolas muito grandes, tipo na China, existem muitas escolas muito grandes. Eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando daqui a pouco. Para você dar aula nessas escolas, você vai ensinar inglês como uma segunda língua, você precisa daí ter alguns certificados, né? Que você vai ser um ESL Teacher. O que é ESL? English Second Language. Você vai ser uma professora para ensinar aquela criança a falar inglês como uma segunda língua. Você não está ensinando como uma sala de aula, uma professora regente da sala de aula, no caso agora eu faço, ou como uma professora no Fundamental 1 faz, que tem essa linha dela do primeiro ano, do segundo ano. Não seria assim. Seria como uma professora que você fosse para ensinar o inglês como uma segunda língua. Então, você vai precisar ter um certificado que chama CELTA ou TESOL, depende. Esses certificados que eu coloquei, CELTA, TESOL, TEFL, esses certificados depende de cada lugar vai pedir. A gente tem uma procura muito grande para esse tipo de professora também. Então, é muito mais fácil você conseguir emprego para esse mercado, é muito mais fácil conseguir emprego do que esse, porque a lista de requirements é um pouco maior do que esse. Esse você só dá aula de inglês, tem um desses certificados e você consegue, e tem muita procura em qualquer lugar do mundo. Agora já falar um pouquinho sobre escolas internacionais. No Brasil, existem escolas internacionais e existem escolas
americanas e escolas britânicas. Escolas internacionais são escolas que elas dão um currículo, o currículo principal daquela escola não é o currículo brasileiro, não é tipo o BNCC, ela não segue o currículo do território que ela está. Ela está seguindo um currículo de um outro lugar, tipo ou o currículo americano ou o currículo britânico. Ela não está seguindo o currículo do Brasil. Então, essas escolas são escolas internacionais. Escola internacional pode ser de qualquer país, pode ser até da Alemanha, se está seguindo o currículo da Alemanha. Dependendo do currículo que ela segue, essa é uma escola internacional. Falando da escola que ensina a língua inglesa, a mais comum que eu conheço, as únicas outras que eu conheço, ou segue o currículo americano, ou segue o currículo britânico, porque se a escola é britânica, segue o currículo britânico, se a escola é americana, ela segue o currículo americano. Existem muitas escolas internacionais no Brasil. Se você trabalhar numa escola internacional no Brasil, o jeito melhor de você conseguir é indo como uma assistente. Não chegar como uma professora já de sala de aula. Mesmo que você já tenha muita experiência, porque por mais experiência que você tenha em escola bilíngue e escolas que não sejam internacionais ou com inglês mesmo, eles assim vão querer que você tenha experiência no contexto de escola internacional, com currículo americano. Se você não tem toda essa outra experiência, eles vão até gostar de você, eles até precisam muito, mas eles vão querer que você vá como assistente. E assistente não ganha mal nessas escolas. Em 2016, uma assistente na escola americana que eu trabalhava estava ganhando uns 4 mil. Já faz muito tempo. E era muito o que muitas outras professoras ganhavam, professoras de sala de aula ganhavam. Então, mesmo como assistente, não é algo ruim para você começar. E se você quer, se você tem uma visão de ser professora titular numa escola internacional no Brasil ou ir para fora do Brasil, o jeito que eu digo para você começar, recomendo, é você começar como assistente em escola internacional, ou escola britânica, ou escola americana, manda o currículo. E como que eu mandaria o meu currículo para uma escola no Brasil? Eu não iria através de uma agência. Eu sei que existem várias agências, sempre procura professoras. O que eu faria? Eu já mandaria um e-mail direto para a diretora. Entra no website das escolas americanas ou escola britânica, e lá quem é diretora e vai ter o e-mail de diretora ali embaixo. Já manda direto o currículo, fala, eu estou procurando um trabalho na escola, um trabalho de assistente, você teria alguma coisa disponível? Eu mando um e-mail direto para a diretora, porque se a diretora está querendo contratar alguém, se ela abre o e-mail dela e tem alguém mandando currículo, você tem a chance muito maior de conseguir uma entrevista do que lá na fila da agência ou de qualquer outro lugar que essa pessoa advertise, né? Fez o advertise. Então, eu sugeria que você mandasse o seu e-mail direto para a diretora. No website da escola mesmo, você consegue se introduz, né? Introduce yourself, coloca o seu currículo e manda o currículo. Alguém tem uma pergunta, Juliana? Sim, é que você falou a questão da escola americana. Por exemplo, na escola americana de Brasília, eles também aceitam professor substituto. Assim, você não tem nenhum vínculo com a escola, mas, por exemplo, quando eu mandei currículo, eu mandei pelo e-mail realmente, como você falou, no site da escola. E é uma chance, por exemplo, eu trabalhava numa outra escola, eu trabalhava só de segunda a quinta. Eu tinha sexta-feira livre. Então, quando era minha sexta-feira livre, geralmente o pessoal da escola americana me ligava e eu ia para substituir, né? Quando, por exemplo, faltava um professor assistente, um professor regente, né? Se, por exemplo, faltava o professor regente, o assistente se tornava regente naquele dia e você, como substituto, ficava como assistente, né? Então, é uma outra oportunidade. E quando você está, assim, como professor substituto, né? Geralmente, quando abre vaga para assistente, eles convidam os professores que estão como substituto para participar do processo seletivo. É exatamente isso. E quando eu comecei a trabalhar na escola americana, a Cris perguntou assim, eu trabalhava na escola americana de Campinas, trabalhei lá por 8 anos. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei como substituta e eu ficava em alerta. Então, assim, era qual dia eu ia lá. Eu lembro que na época, 2011, eu ganhava R$ 75 por dia. E era muito para mim em 2011. Hoje, acho que até hoje seria ainda uma boa grana. Então, eu ficava de alerta, eu ficava à disposição dela. E isso ajuda muito, porque quando ela vai precisar de alguém, ela sabe que você fica à disposição. Porque
é muito difícil você conseguir substituto de última hora. Então, toda vez que ela precisava de alguém, sabendo, não, a Aline está sempre disponível, eu já chamava ela direto. E quando surgiu uma vaga, ou quando surgiu uma oportunidade, fui eu que entrei, porque era eu que estava sempre disponível. Então, isso é uma outra dica. Obrigada, Juliana. Super certo. Começar como substituta, depois ir como assistente, você vai sempre estar na fila. Então, não tenta começar lá no alto, porque eles sempre vão colocar, dar o cargo. Se abrir uma posição na escola, eles sempre vão abrir primeiro para as assistentes. Sempre as assistentes vão ter prioridade para trabalhar na escola. Eles nunca vão pegar alguém de fora, eles vão pegar as assistentes. Então, sempre tenta entrar como assistente. E para ser uma assistente, sempre vai dar as primeiras vagas para as que estão sempre substituindo. Muito bom colocado. Isso, a maioria das escolas já encontram vagas no site. Você já pode ir já direto no site. Vamos só falar então mais um pouquinho sobre as escolas internacionais. As escolas internacionais é uma escola, ou são escolas, que elas estão em território que não é do seu país. Exemplo da Escola Americana de Campinas, ou qualquer outra escola. Por que elas existem? Porque começou a surgir as multinacionais. E as multinacionais precisavam trazer pessoas do país deles para vir trabalhar no Brasil. Ou não no Brasil, né? Não estou no Brasil. Para trabalhar no Brasil, ou é isso que acontece nos outros lugares também. Só que quando eles oferecem esse trabalho para as pessoas, para os estrangeiros, eles precisam também ter uma estrutura para oferecer escola para os filhos desses funcionários. Então, é assim que surgiu as escolas internacionais. Eles fizeram não para os brasileiros, no caso das escolas internacionais do Brasil, eles fizeram para os filhos dos funcionários deles que não iam se beneficiar indo para uma escola que fala português, por exemplo. E a criança precisa seguir o currículo do país deles, da escola deles. E isso foi por muito tempo assim, por muitos anos assim. Só que acontece que o poder aquisitivo dos brasileiros, no caso falando especificamente do Brasil, aumentou. Muitos pais brasileiros viram isso uma oportunidade de colocar o seu filho também em alguma escola americana para que eles pudessem ter essa oportunidade de estudar numa escola que fala inglês, para ter o inglês melhor. E isso foi aumentando, só que o valor era muito alto da mensalidade, mas acabou que muitos pais conseguiram colocar os filhos lá. Então, só que hoje, para falar a verdade, 95% dos alunos da Escola Americana de Campinas, por exemplo, aqui onde eu trabalho, 99%, as crianças são locais, não são crianças estrangeiras, são crianças locais. Então, acabou que mudou um pouco, né, essa dinâmica da escola, porque antes era focado alunos do país que não falavam inglês, acabou que o currículo teve que ser adaptado, porque o currículo não era mais focado só nos nativos, era focado muito em crianças que não falavam nada em inglês. E as professoras tiveram que também se adaptar. Até quando eu fazia estágio lá nas escolas dos subúrbios, muitas daquelas crianças não falavam inglês, precisava ter um strong background, um currículo forte para crianças bilíngues. Está muito misturado o mundo hoje. Tem muitas crianças de várias outras nacionalidades nas escolas. É importante a gente ter isso em mente também. Apesar do currículo ser americano, sempre vai ter um ponto bem forte de ensinar um currículo para crianças que não falam a língua do currículo, né? No Brasil, mais ou menos, pelo menos um ano atrás, eu vi existiam mais ou menos 60 escolas internacionais, então tem muita oportunidade, muita oportunidade. Como a Juliana falou, tenta substituta ou tenta assistente que vocês conseguem uma oportunidade lá. As escolas internacionais precisam de professores de outros países, tem que ter um mínimo, acho que é 60%, senão eles não conseguem eles não são considerados como uma escola internacional se eles não têm professores de outros países, tá? Então é importante também a gente ver isso. Também a gente precisa falar sobre o currículo, mas acho que a gente não vai dar para falar muito sobre o currículo agora, como que funciona o currículo americano. Tem algumas escolas que são escolas A e B. Os pré-requisitos, vamos falar um pouquinho sobre os pré-requisitos. Os pré-requisitos variam muito de acordo de escola para escola. Cada escola vai ter os seus pré-requisitos. No Brasil, até que não. No Brasil, os pré-requisitos vão ser sempre a mesma coisa. Tem que ter pedagogia. Se você vai como substituta ou como assistente, não precisa ter tanto. O pré-requisito não vai ser tão longo, igual como se você fosse para uma professora realmente. Dependendo da sala de aula, eles vão querer que você tenha conhecimento. Se a escola é Montessori, você vai ter que ter conhecimento sobre Montessori, ou você vai ter que ter conhecimento sobre classroom management, mas vai depender. A escola vai te dizer qual é os pré-requisitos. É muito difícil eu falar para você
quais são os pré-requisitos que você precisa ter, porque cada escola tem o seu próprio pré-requisito. Mas um que é com certeza é que você tem que ter pedagogia se você vai dar aula em sala de aula. Agora, se você vai dar aula fora do país, para inglês como uma segunda língua, aí você tem que ter aqueles que eu te falei, né? O Celta. Se você realmente quer fazer isso, eu já falaria para você tirar todos. Porque dependendo de quem pedir, você já tem todos. Agora, se você quer focar em uma e ver que escola que aceita o seu, daí tira um, porque também não são certificados muito baratos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês esses dois websites, o teachaway.com e o test.com, que são os websites mais fáceis para procurar emprego, não só fora do Brasil, mas também no Brasil. Muitas escolas americanas dentro do Brasil anunciam nesses dois websites. Aqui é o TES, tá bom? O TES, ele também faz como se fosse o Teachers Pay Teachers, sabe? Se você pode fazer download de coisas de professores. Então, antes de você começar, é que eu já fiz essa parte. Antes de você começar, você precisa fazer um cadastro. Nesse cadastro, vai pedir para você fazer download do seu diploma, vai pedir para você responder. Gente, é muitas perguntas chatas, mas você tem que fazer, porque senão você não vai conseguir arrumar um emprego, você não vai conseguir passar para a próxima fase. Se estiver faltando alguma coisa, tem escolas que nem aceitam o seu cadastro. Então, você tem que tirar um tempo mesmo para ir um por um respondendo e fazendo todo o cadastro que precisa fazer. Então, aqui no caso você quer escolas em UK, você quer escolas internacionais, qual que é a escola que você quer? Formei em arquitetura, deve ser educação. Se você quiser dar aula como inglês como uma segunda língua, você faz então o Celta, daí não importa a faculdade que você tem. Se você quer ser professora regente, tem que ter pedagogia. O diploma tem que estar traduzido juramentadamente, e uma coisa importante vocês saberem que demorou para eu fazer isso, você tem que reconhecer a firma da pessoa que assinou o seu diploma. A pessoa que assinou meu diploma, no caso, eu morava em Campinas, era lá no cartório em São Paulo. Então, eu tive que ir lá em São Paulo, num cartório específico, para reconhecer a firma do meu diploma, para depois eu mandar para o tradutor, traduzir diretamente, e precisa também apostilar a diploma também. Vamos entrar aqui, ó, View Jobs. Olha quanto tem, 8.000 jobs, mais de 8.000 jobs. Tem até para essas partes assim de recepcionista e tudo, gente. É isso aqui que fala Quick Apply. Por que Quick Apply? Porque o seu cadastro já está no site. Uma vez que eu clico aqui, ele vai pegar todo aquele meu cadastro que eu já preenchi e vai mandar para a escola. Eu não vou precisar fazer nada, eu só preciso apertar aqui, entendeu? Se eu quiser esse trabalho. Daí fala, ó, o salário, eu não sei quanto que é isso, mas é 17.000 euros, quase 8.000 euros por ano. Daí vocês veem aqui o que é, sabe? Ó, recepcionista nessa escola. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Isso é só num site. Ó, IB, Psychology Teacher. No caso de arquitetura, você pode tentar dar aula de outras coisas também. Pode ser que eles aceitam, sabe? Tipo, igual, tem professor até se tem psicologia, você pode dar aula, porque vai pedir. Teacher for Key Stage 2, quer dizer, Key Stage 2 é terceiro, quarto ou quinto ano do ensino fundamental. Daí aqui, ó, você pode ir indo Homeroom Teacher, Grades 1 to 5, a PYP School, em Dubai. Daí vocês estão indo, gente. Daí tem muitas escolas para ir. Vamos entrar no outro aqui, então. Ó. Aqui é o Teach Away. Foi por esse que eu consegui esse trabalho que eu tô hoje. Então, aqui eu só coloquei de professora, mas você vai aqui, você também tem, ó, para ESL Teacher. ESL é inglês como uma segunda língua. Também tem preschool and early childhood, tem para ser diretor ou trabalhar na administração, né? Tipo, também como o RH, coisa assim, tudo você tem. Bibliotecária. Você sabe quando vai no Quick Apply? É a mesma coisa de quando você vai no Quick Apply do TES, né? Você clica no Quick Apply e já manda todas as informações que você deixou cadastrado, que aqui também você tem que fazer cadastro. E bom que aqui você também consegue aplicar por região. Se você quer trabalhar na Coreia do Sul, no Havaí, na China, no Emirados Árabes, no Japão, na América do Sul. E se você clicar na América do Sul, tem várias escolas no Brasil oferecendo trabalho. Tá vendo?
Eu sei que tem alguns lugares que eles não vão deixar, quando você vai quick apply, não vai aceitar o seu diploma. Porque às vezes eles não aceitam gente do Brasil, ou às vezes eles só querem americanos e da Inglaterra, então eles colocam pré-requisitos. Você não vai conseguir aplicar para todos. Só que imagina, tem 4.700 vagas. Não precisa querer aplicar para tudo também, né? Você vai aplicar só para alguns. Só que você ou pode ir um por um, que vai te demorar muito tempo, coloca só quero na China, ou não quero na China. Eu não apliquei nenhum na China. Eu tinha medo de ir para a China. Hoje eu não tenho mais, mas na época eu tinha. Aí você quer só nos Estados Unidos, você quer só no Japão. Então você coloca o filtro que você quer. E daí você vai mandando. Alguns lugares vai falar que você não é qualificado para aplicar para aquele lá, tudo bem, você vai no outro. Então, quando eu apliquei para o meu, eu nem olhava aqui, ó, para falar a verdade. Eu nem olhava que escola que era, aonde que era. Eu ia clicando. O que mandasse, mandou. Por isso que muitos lugares me chamaram. E eu nem sabia de onde. Eu nunca tinha nem escutado falar de Oman. Quando me ligaram para falar que para me oferecer o trabalho aqui em Oman, eu não sabia nem onde era. Eu fiz a entrevista sem saber onde era. Depois que eu vi onde que era, aí depois que eu descobri que eu fui pesquisar o país, eu já tinha até na entrevista eu já consegui um emprego. Então foi bem legal. Mas tá vendo? Ó, ESL. Quando você vê esse ESL, daí você faz o Celta, é esse que você precisa. Não ganha tão bem igual a professora. Eu não sei quanto ganha, mas eu sei que o salário não é tão bem igual a professora. Deixa eu ver se deu. Aline, Eu cliquei. Oi. uma curiosidade, quando você é contratada, que nem no seu caso, que foi para Oman, né? Eles bancam toda a sua viagem ou você precisa custear isso e depois você é reembolsada? Não, eles bancam tudo. Ó, para mim, no caso, eles bancaram tudo. Eles só não bancaram os custos que eu tive no Brasil, de traduzir diploma, depois que já estava produzido, daí o Ministério da Educação pediu para eu fazer a prova do IELTS, de inglês, proficiência de inglês. Daí foi R$ 4.000, isso também eles não bancaram, toda essa parte eu que banco. Mas tem escola que paga a passagem de avião para você e para sua família. E tem escolas que só pagam para você. Essa daqui só pagou para mim. Só que eu também fui contratada numa escola no Kuwait que ia pagar para mim e para minha família. Então, sempre me mandam mensagem falando, eu falei para eles que eu estou em Oman e tudo, né? Porque o Kuwait só era para começar agora em outubro, no ano passado, 2020. E eu vim para cá em março. Então, quando foi em outubro que eles pediram, né, que era para começar, eu falei, olha, porque era só em outubro, eu já comecei a trabalhar em outro lugar. Mas, se vocês me puderem esperar, quando terminar o meu contrato aqui, eu vou. Então, eles vão esperar. E já me mandaram uma mensagem perguntando se eu já não queria agora, quando começar as aulas agora em julho, não ir para o quarto, porque está fechado, vai ser online. Daí eu falei para eles que eu ainda estou aqui e que meu contrato aqui acaba em março, que é 2 anos, mas eu pretendo renovar meu contrato aqui. Se eu não renovar, se eles não quiserem renovar meu contrato, eu sei que eu tenho em Kuwait, que é aqui pertinho. Mas o Kuwait eu não acho que é tão legal igual aqui, mas é um trabalho, né? Eu iria. Eles te mandam o seu work permit, que você vai tirar, você manda a cópia do seu passaporte. A escola faz todo o trâmite de pegar o seu, como se fosse um green card, né? Eles pegam o seu papelado, te mandam já o visto de trabalho para você. Daí, com o visto de trabalho e a passagem, eles compram. No caso, meu caso, tá, gente? Eu posso falar por mim. Eles mandaram alguns voos para eu escolher, e horários e companhias aéreas. Eu escolhi um horário que era bom para mim. Eles mandaram a passagem com o visto de trabalho. Por isso que eu não pude levar minha família já logo, porque eu tinha que vir primeiro com visto de trabalho. Quando chegasse aqui, eu ia tirar o meu ID, né, de residente, e com esse ID eu ia conseguir trazer a minha família, porque daí eles iriam vir também como residentes, porque eles não iam como trabalho, né? Eles não estavam trabalhando, então eles tinham que vir como os meus dependentes. Só que quando eu cheguei aqui, no dia 16 de março, o mundo inteiro fechou. Então, até o departamento de visto fechou. Então, eu não consegui tirar o visto para eles virem. Então, eu fiquei 10 meses presa aqui e eles presos no Brasil.
Tanto que eu não sabia que ia demorar tanto, minhas filhas ficaram sem estudar, porque a gente achou que já logo elas iam vir, e depois que a gente viu que já não estava dando certo, daí foi um ano bem bagunçado, para todo mundo, né, gente? 2020 foi um ano bem bagunçado. Mas graças a Deus deu certo, e hoje eles estão todos aqui comigo, não sei por quanto tempo, minhas meninas querem voltar, querem estar em outro lugar, porque é legal, é lindo aqui, mas adolescente quer os amigos, né? Quer estar perto de... Aqui elas não têm amigos, é só nós, né? Não tem muitas pessoas. Ups, mudei sem querer. 10 perguntas. Sim, é na Escola Internacional, uma Escola Internacional Britânica, e a nossa fizemos amizade com os... Eu já tinha feito muitos amigos sozinha quando eu cheguei, né? Porque eu fiquei presa aqui. Nos 4 primeiros meses, eu fiquei presa em casa mesmo, porque eu não sabia se podia sair, não sabia o que fazer, mesmo se saísse, não conhecia ninguém. Depois dos 4 meses, eu comecei a conhecer algumas outras professoras. Aí uma professora que morava no mesmo prédio que eu me convidou para caminhar com ela, daí eu comecei a caminhar com ela. Nessa caminhada, ela ela me apresentou para uma outra professora. Daí logo já veio as férias, todo mundo foi embora para o país deles. Eu tentei ir embora para o Brasil, tive 5 voos cancelados, e nisso já estava bem desesperada, já estava chorando, já não sabia mais coisas da minha vida, achando que eu nunca mais ver minha família. Eu sou bem dramática, gente. Daí eu conheci essa outra professora que tinha decidido não ir para a Inglaterra, sabendo como ia ficar na volta, ela decidiu não ir. Então, aí o que a gente fez? Ela me levou a passear. Daí a gente começou a me distrair. Daí, nisso, a gente conheceu mais outras professoras que também não foram. A gente saía para passear, saía para fazer, sei lá, conversar no shopping. Depois, quando todo mundo voltou, em outubro, daí eu comecei a conhecer os outros professores, porque eu já estava conhecendo várias professoras, e uma conhecendo uma, conversa a outra, conhece a outra, e daí eu já conheci todos os outros professores. Então, quando a minha família chegou, eu já conhecia todo mundo, todos os expats, todos os estrangeiros. E também fiz amizade com alguns locais também, que eram amigos das minhas amigas. Então, quando meu marido chegou, a gente já tinha uma comunidade de amigos bem forte. Então, eles só entraram nessa comunidade. E eles, hoje, a gente faz festa todo final de semana, porque somos um grupinho tipo de 10 pessoas. Então, a gente sempre, todo lugar que a gente vai junto, a gente faz as nossas bagunças juntos. Agora eu estava na casa dessa minha amiga, depois fui morar com essa minha amiga, né, que ficou, depois eu fui morar com ela, porque era só eu sozinha, ela me chamou para morar com ela, até minha família chegar. E hoje eu moro pertinho da casa dela, umas 3 casas de distância. Agora estava lá na casa dela, a gente estava jogando jogo. Então, assim, a gente fica sempre junto. A minha little bit about yourself. Ah, tá. Eu tô lendo o que vai ser na entrevista. Essas são as perguntas que, se vocês tiverem craque em todas essas perguntas, a entrevista vai bem. Uma escola americana, né? Essas perguntas são as que vocês precisam saber. Só que não é só você saber a pergunta, é você saber exatamente o que você vai falar, escrever um texto, praticar na frente do espelho, não não gaguejar, sabe? Ficar bem confident no que você vai dizer. Então você precisa saber exatamente as respostas para essas perguntas. Isso é a dica de ouro que eu preciso dar para vocês. Estudem uma redação para cada pergunta dessa e decore. Pratique na frente do espelho, pratique com o vizinho, com o cachorro. Fala sobre você. Você precisa dizer muita coisa sobre você, sabe? Igual eu falo muito, essa parte para mim já é meio difícil limitar, saber o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar. Mas você fala sobre o seu background, de onde você é, o que você estudou, como você tem que pensar que a pessoa que vai te entrevistar quer saber por que ela vai querer contratar você. Então, se ela está fazendo essa pergunta, pedindo para você falar um pouquinho sobre você, é porque ela quer saber, se você se vende. Você tem que tentar se vender para ela de uma maneira que não pareça que você está vendendo. Então, fala onde você nasceu, onde você estudou, fala o que você gosta. Aproveita e fala que você ama dar aula, ou, sabe, tenta aquela parte de marketing, sabe? Aquela parte de se vender para a pessoa. Diz as classes que você tomou, você já took, né? As classes que você já tomou. Diz que você, qual é o seu objetivo na sua carreira, o que você mais gosta. Então, eu vou depois, talvez,
especificar alguns pontos interessantes para você saber. Então, isso você tem que estar muito bem, ainda mais quando você está falando de você tem que saber exatamente o que você vai falar. E lembra que, na maioria das vezes, essas entrevistas é pelo Zoom ou pelo Microsoft Teams, né? Igual a gente está fazendo. Então, não tem problema você ter alguma coisinha aberta para você cheat, sabe? Para você dar uma olhadinha, ver se uns bullet points, para ver se você está indo certinho, se você está falando tudo que você tem que falar, se você está no caminho certo. Tenta não falar muito, mas tenta falar tudo que você... What is your philosophy about education? Daí é outra coisa que muitas escolas podem perguntar. Então, você tem que dizer sobre o que você acha da educação em geral. Aí seria muito bom você pesquisar sobre as filosofias da escola e ver se a filosofia da escola que você está aplicando combina com a sua filosofia também. Porque também não adianta você aplicar para um lugar que não vai ser o que você quer, né? Que não vai ter o mesmo, vocês não vão dar certo. E se for, tenta usar isso a seu favor. Tenta dizer, deixa eu ver o que eu estou escrito aqui. Você quer construir um relacionamento, um positive relationship entre os students e você acredita em diferenciação, que isso é muito importante você falar sobre diferenciação, você também acha que cada aluno tem o seu pace, né? Cada aluno aprende no seu tempo, então você respeita o tempo de cada aluno. Sobre essa parte, lembra que você está aplicando uma escola internacional e eles têm muito essa visão de trabalhar em conjunto, trabalhar em respeitar. Não existe repetir de ano, é raro a escola internacional repetir de ano. Por quê? Porque é todo um processo, é todo um time envolvido para o aluno. A educação é individual, não é a classe inteira. Você foca no aluno individual. Então, se tem um aluno que já está tendo problema desde o começo do ano, vai um time todo tentar ajudar aquele aluno, fazer um plano para aquele aluno conseguir crescer. Então, tipo, é sempre muito... É complexo essa parte da sala de aula dentro da escola internacional. Então, é importante você conhecer essa parte também, para você não... para dar certo, né? Número 3. O seu lesson plan. Com certeza, não com certeza, mas muito provavelmente eles vão pedir ou para você dar uma aula e gravar você dando aula, ou para você narrar como é a sua aula. Desde que você entra na sala de aula até uma lição. Às vezes eles pedem que você grave, se você está trabalhando, grave exatamente com os seus alunos, deve ter que pedir permissão para o seu diretor, senão ele vai pedir para você fazer uma aula sozinha mesmo, gravando, ou vai pedir para você describe, né? Fazer desde o começo até o final uma lesson plan. Muito provável que isso vai acontecer. Tá? Então, você vai dizer como que você planeja, né? Como que você planeja uma lição. Daí você tem que falar que você vai olhar nos standards, porque lembra que a escola internacional não se usa um livro, você vai pelos standards. Então, você vai falar pelos standards, vai olhar nos standards, você vai ver o skill que aquela criança precisa aprender no final, porque nas escolas internacionais a gente começa do final, é um background design. A gente começa a ver o que precisa aprender. Então, vamos supor que nesse quarter ou nesse semestre, a criança precisa saber, não falar matemática que é mais exato, né? A criança precisa saber fazer multiplicação até do 3, até o 1, 2 e 3, fazer uma multiplicação. Então, esse é o seu objetivo. Agora, como que você vai alcançar o seu objetivo? Daí você tem que se planejar. Você tem que pensar assim, bom, se ela precisa saber até vezes 3, ou vezes 4, vezes 5. Então, aí a criança já está além do que ela precisa fazer. Então, você tem que olhar qual que é os standards ou skills. Vamos supor que você está dando aula para o terceiro ano, do quarto ano, e ver o que o quarto ano quer. Então, você vai falar que você vai ter aquelas crianças que vão estar above level, on level, below level. Daí, gente, daí eu vou ficar falando muito, é muito complexo, né? Não é difícil. É porque eu tinha que explicar, a gente pode fazer um outro Zoom só para falar disso. Porque é bastante... Não é difícil, mas é passo a passo, sabe? Tem que saber exatamente aonde que busca os standards, como planeja uma aula, como ver o rubric, como que vai o success criteria, como que você chega no que você quer, no seu objetivo.
Então, você vai saber exatamente o que você vai falar para a pessoa, né? Você vai ter que saber exatamente o que ensinar para aquela criança, né? Para chegar no objetivo final, que é aquele standard que você está ensinando. E você também tem que saber o que não ensinar. Vamos supor que você está ensinando a tabuada do 3, só que naquele ano só precisa saber até o 3, não precisa saber o 4, o 5, o 6. Porque isso é para o quarto ano. Exemplo, tá, gente? Não tô falando que é assim, é verdade. Você sabendo que não é para você ensinar o quarto, o quinto e o sexto, você não vai estressar o seu aluno com coisas que ele não precisa saber. Vai ter um ou outro que vai estar além, né, o above level, que já vai saber, mas não é esse o seu foco. O seu foco não é ensinar o que a criança não precisa. Então, você precisa saber exatamente isso. Você vai falar. Quando você falar isso para o seu entrevistador, isso mostra para ele que você está dominando, que você sabe exatamente falar. Os standards, dependendo da escola, se é a internacional americana, é o Common Core, ele está online de graça. Se os standards da escola britânica, não acho que tem de graça, porque é o Cambridge Standards, mas não esse Cambridge que você pega no Brasil, é o Cambridge das escolas mesmo. Existem vários. Tipo, existem o Cambridge Standards das escolas internacionais, existe o Cambridge, existem outros. E tem escolas britânicas que nem usam o Cambridge, usam outros com outro currículo. Então, depende da cada escola. Mas uma vez que você aprende como que funcionam os standards, não importa qual você vai usar, importa que você sabe dominar os standards. Inclusive, hoje tinha um meeting com a minha boss, uma reunião com a minha boss, a gente ia fazer exatamente isso que eu falei para vocês. A gente ia planejar os standards já do próximo ano, que a gente vai entrar de férias agora, para quando a gente voltar, já está tudo planejado. É o 3, né? Saber fazer um planejamento do começo até... Ah, e outra coisa, eles querem que vocês integram. Você vai fazer um planejamento de uma lição, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente precisa integrar as ciências com o inglês, com a matemática, tudo tem que ser integrado. Quando a gente vai montar o overview, o currículo do ano, para ver que centros a gente vai ensinar em que mês ou em que semana, a gente tem que levar em consideração que unidade a gente está ensinando, tipo, de ciências, para saber que standards a gente vai usar de inglês e que standards a gente vai usar de matemática. Vamos supor que a gente, quando eu estava ensinando sobre em ciências, a gente estava falando sobre plantas, feijãozinho crescendo, tudo. Em inglês, a gente estava lendo livros sobre plantas, a gente estava falando sobre fairy tale, então eu estava ensinando sobre o João pé de feijão. Tudo isso não é assim, eu vou decidir hoje. Não, é algo que a gente já planeja igual agora, já planejar já para o próximo semestre inteiro. E em matemática, a gente estava aprendendo measurements. A gente tinha plantado o feijãozinho, vamos medir o feijãozinho crescendo. Então, é tudo integrado. O ciências com o inglês, que a gente está aprendendo sobre fairy tale, não é fairy tale que fala, é outro nome, mas vocês entenderam, né? Coisa de contos de fadas. Ai, esqueci o nome é literatura de fairy tale. E o outro, é matemática, a gente tenta colocar o measurement para medir. Então, tudo isso também é muito importante. Para saber integrar o currículo e também integrar com a tecnologia. Hoje está um pouco mais óbvio, porque nós estamos online, mas vamos supor, uns 2 anos atrás, ninguém estava usando muito tecnologia, mas as escolas internacionais já usavam o CISO, já usavam o Khan Academy, o Google Apps, Get Epic, o que mais? A Excel, então tudo você tem que tentar fazer também a criança, principalmente o Google Apps. As crianças já sabem fazer Google Slides. Desde os 6, 7 anos, a gente já usa a sala de aula. Essas coisas também, para eles já ficarem bons em tudo, sabe? Até a professora de música e de PI, também elas tentam olhar o tema que a gente está estudando para integrar os que elas vão ensinar. E outra coisa, é o número 4, né? How to use assessments to drive your instruction. Como que você vai usar os assessments, né? A soldagem, os pre-assessments, para daí você fazer a sua aula. Isso é muito importante, porque você faz sempre um pre-assessment, e desse pre-assessment você vai diferenciar, você vai saber se seus alunos já estão prontos para aprender aquele standard, porque se eles não tiverem, se eles estão muito behind, ou se eles estiverem muito ahead, você tem que
se virar nos 30 para fazer os seus alunos aprenderem. Não é porque falou que você tem que ensinar a multiplicação de 3 naquela semana, né, que o livro ou o standard está falando, essa semana vamos aprender, vamos ensinar isso. Ou administração, não sei, no Brasil não é você que decide, né? Mas você já sabe. Então, você está muito entediado aprendendo a mesma coisa? Ou se ninguém sabe nem formar, já vai ter que aprender multiplicação, ninguém vai aprender. Vamos lá, número 5. Class Management Style. Todas as minhas entrevistas perguntaram isso, porque é muito importante. Os pais que colocam os filhos em escolas americanas, escolas nacionais, eles são gente rica, gente. E você acha que eles querem que é uma professora chata, que briga com o filho, ou que não sabe lidar com a sala de aula? Não, eles querem alguém que consiga, que sabe, né, levar a sala, levar o ensino, levar a bagunça, levar a preguiça. Eles querem alguém que sabe. E é muito importante você saber que existem vários métodos dentro da escola internacional que usa para que isso aconteça, né? Os procedures, quem é do curso, não sei se a Cláudia já escutou, já fez a aula número 10, vai ser 11, eu vou mudar, a aula número 10 do módulo 4. Falo muito disso, de procedures, de saber, de ensinar a criança, até para reportar, você vai fazer um procedures, porque a criança precisa estar sabendo exatamente o que você esperar dela. É muito importante você saber disso também. Deixa eu só ver. Você sabe se complementação pedagógica? Acho que é sim. Aquela que você faz letras, depois você faz mais uns 2 anos de pedagogia e sim, tem vários professores na escola que fizeram letra e fizeram depois só mais um ano. Acho que cada 15 dias elas tinham que ir para São Paulo só para fazer, para ganhar o complementação, e sim, aceita sim. Vamos lá. Então, Classroom Management, você precisa dizer que você vai fazer sua sala ser bem positiva, vai fazer todo mundo, deve ser dar os exemplos que você faz. Comunicação com os pais. Também é importante, eles vão te perguntar. Como que você comunica com os pais? E se tiver um pai chato que reclama lá? Eles sempre vão dar alguns exemplos para você falar. Daí você tem que falar, olha, eu tento, no início do ano, eu já tento dizer para todos os pais, tipo, esse slide que eu estou usando com vocês estão vendo? É tipo um open house. Eu adaptei para falar com vocês, mas é um que a gente usa, que eu uso para o open house. Então, vai passando, tipo, fala com os pais, assim que vai acontecer esse ano, a gente vai fazer isso, 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 a gente vai usar esse aplicativo, você vai precisar ter isso, você já deixa bem claro com os pais como vai ser o ano, que aplicativo, que aplicativo que as crianças vão usar, qual que são as suas expectativas, expectations, tudo você tem que deixar claro no início do ano, tá? Para os pais se sentirem confortáveis. Já fala que você está aberta para o seu e-mail, qualquer dúvida. Sempre tenta manter uma comunicação direta e clara com os pais. Outra coisa que é importante, toda sexta-feira para vocês, quinta-feira para mim, manda um overview da semana. Olha, nessa semana em inglês nós aprendemos isso, isso e isso. Em ciências nós aprendemos isso, isso e isso. Em matemática nós aprendemos isso, isso e isso. Na semana que vem vai acontecer isso, isso, isso. Vai ter dia do Take Picture, vai ter semana disso. Então não esqueça de fazer isso. Se você faz essa comunicação com os pais semanalmente e tem esse aberto, né, deles mandarem e-mail para você. Gente, e outra coisa, se o aluno não está aprendendo, se o aluno não espera que o pai veja que o aluno fail, né, que o aluno não está indo bem, para falar para o pai. Se você vê que o aluno não está aprendendo, você está tentando, você manda e-mail para o pai, dizendo para mãe, olha, a gente está trabalhando a multiplicação de 2, e já faz 2 dias que eu estou trabalhando com o Joãozinho, e o Joãozinho não está conseguindo entender. Você pode trabalhar em casa, talvez? Eu vou montar algumas atividades para ele separadas. Se você puder trabalhar em casa com ele, ou se você não puder, já fica no seu mind que ele está tendo essa dificuldade. Vamos conversar sobre... Tem pais que nunca vai te responder, que nunca nem vai ler o e-mail, mas pelo menos você está sabendo. E outro, deixa documentado. Você está sabendo que você está fazendo a sua parte. Você está alcançando o pai. Porque tem muitos que vão agradecer você por você estar fazendo isso. Outros não vão, mas a maioria não vai ler, né? Mas essa comunicação é muito importante, e é muito importante também você dar exemplos para o seu entrevistador de como você faria isso e por que você faria isso. Número 7, diverse learning. Ele vai perguntar para você se tem vários alunos de vários lugares, como que você faria? E daí você tem que explicar como que, né, você tem que ter experiência. Se você não tem experiência, você pode dar um exemplo aleatório de como você faria, como que você atenderia um aluno que é visual, um aluno que ele é verbal. Você tem que
Tem exemplos, escreve uma historinha. Gente, você vai na internet, no YouTube, você pesquisa de tudo isso, viu? Que eu tô falando para vocês. Todos os exemplos possíveis. Depois, tell me about a lesson that went really well and how do you know it was successful? 90% de chance eles vão te perguntar isso. Me diz uma lição que você fez que deu certo. Daí você vai descrever por que deu certo. Ah, porque os objetivos foram alcançados, a classe teve... Eu fiz isso, deu super certo, tudo. E daí você vai dizer que você conseguiu integrar ciências com o inglês, com a matemática, e no final vocês fizeram uma apresentação muito legal na assembleia, usando a tecnologia, daí você diz o que você fez. E o 9, ele vai talvez te perguntar uma que não foi bem, e por que não foi bem, e o que você faria de novo. Daí você fala, olha, eu estava fazendo um dia, realmente teve uma lição que não foi bem, por causa que, não sei, a gente estava lendo um livro e tinha várias palavras no vocabulário que a criança não sabia, e eu infelizmente, não previ que elas não saberiam aquelas palavras, porque tinha muita criança ESL, e não sei o que, daí você pode dizer, agora eu aprendi com isso, que sempre antes de começar a ler um livro, eu go over the vocabulary, e a gente conversa pelo menos um dia antes sobre aquelas palavrinhas, então, assim, quando a gente vai fazer a lição, a gente estuda no exemplo, tá? Não estou dizendo que é assim que vocês vão fazer, estudando no exemplo. Daí fala sobre isso, e daí você dá um exemplo, e ele vê que você já falou que você fez errado, mas você já sabe a solução. Então, isso é muito bom também, você dar exemplo. E no final, e a última, ele vai perguntar, do you have any questions for us? 100% de certeza que sempre vão te perguntar. Gente, sempre tem uma pergunta, sempre tem. E como você faz para ter? Você vai lá no website da escola e vê sobre a escola. E já tem as perguntas, não pergunta, claro, mas já vê as perguntas que você quer fazer para eles. Ah, sua escola é uma escola IB? Ah, qual é o método que você sabe? Já tem uma pergunta pronta, porque na hora você vai esquecer. Então, sempre tem algumas 2 ou 3 perguntas. Não que você vai perguntar as 2 ou 3. Às vezes, só uma pergunta, ele já vai ver que o tempo já está muito e já vai fechar. Mas se ele quiser, tem outra, você vê que ainda tem room para perguntar mais, mostre interesse, isso é muito importante. Porque assim ele vai estar trabalhando, vai estar fazendo entrevista, vai te conhecer como pessoa e você está mostrando interesse também na escola deles. Gente, eu falei muito, vamos lá. E quem não tem experiência só com International School? Ó, se você não tem experiência com International School, eu diria que você ou aplicasse para a escola, então, de dar inglês como segunda língua, ou tentasse de substituta ou de assistente numa escola internacional para você pegar experiência. Mas também não não diz que você não vai conseguir emprego. O que você podia fazer é aplicar. O máximo que você vai ganhar é um não, mas o não você já tem. Então tenta. Às vezes tem uma escola que, por mais que você não tenha experiência internacional, eles precisam, né? Vamos então só fazer as perguntas agora para a gente fechar. Eu queria fazer uma pergunta, Aline. Bom dia, né? Boa tarde para vocês aí. Consegue me ouvir bem? Sim, pode falar. Ai, eu tô com a câmera desligada, né? Então, tendo o Celta, já estaria capacitada para dar aula de inglês, certo? Mas, e se eu quisesse dar aula de todas as matérias, né? Ser a room teacher, não é que falam? Aí eu precisaria de um diploma, né? Tanto seja aqui no Brasil, e teria que fazer apostilar e tudo mais, né? Todo esse processo, mas não seria mais em conta eu fazer uma outra graduação online de alguma faculdade internacional mesmo, para ser capacitada em pedagogia? Mas ser uma não precisa ter pedagogia em escola internacional para dar aula em escola internacional. Mesmo que seja todas as matérias, assim, que você faz, né? Como você faz todas as matérias, né? Aí é pedagogia. Certo. Que eu entendi assim, que para ser uma room teacher, né, para você dar todas as matérias, ciência, história e tudo mais, aí precisaria de ter um curso específico de pedagogia, né, seja internacional, seja no Brasil. Não, pedagogia não. Então, mas eu não tenho nem pedagogia, eu fiz arquitetura. Aí você que tem arquitetura. Não, então eu te sugeria fazer pedagogia, vai te abrir muito mais as portas. A pedagogia é muito melhor do que o Celta, que o outro, porque ganha melhor se você for trabalhar de room teacher. E você vai ter que fazer um curso mesmo, faz pedagogia. Uma última perguntinha. Esse curso de pedagogia internacional, você fez quando você estava lá nos Estados Unidos, não é? Não, eu fiz no Brasil. Não foi curso de pedagogia internacional, foi pedagogia normal, no Brasil.
eu fiz. Internacional não tem essa opção? Acho que seria... Pedagogia internacional, nunca escutei. Se alguém souber, gente, fala aí, por favor. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Cada país tem o seu curso que te habilita, né, te licenciatura para dar aula. Nos Estados Unidos chama Liberal Studies, no Brasil chama pedagogia. Cada lugar, outro lugar chama Early Literacy, tipo acho que na Austrália chama Early Literacy. Então, cada lugar tem a sua faculdade. Então, dependendo de que lugar que você vai fazer sua faculdade, vai chamar o nome. Como você está no Brasil, não vejo por que você fazer em outro lugar. Você pode fazer o do Brasil, que uma vez que você traduz o seu diploma e você apostila, ele já vai internacional. Ele já vale para as escolas internacionais, entendeu? Então, você já está habilitado, você tem a licenciatura de dar aula em escolas. Agora, você já está traduzido. Você não precisa se preocupar em fazer em outro... A não ser que você queira, tipo, ter um diploma de um outro país. Igual, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, mas eu não peguei o meu diploma de lá. Eu acho que o conteúdo lá de fora seria mais rico do que a pedagogia aqui. Tem pessoas que comentaram aqui que não acrescentou muito, sabe, fazer pedagogia no Brasil. Aí não sei, né? Acrescentou. Eu também. Tudo que eu aprendi que eu sei foi quando eu fiz pedagogia lá. Não, pedagogia, né? Foi o que eu estudei lá. Em relação a conhecimento, não tem dúvida que você vai aprender muito, muito fazendo sua faculdade fora do Brasil. Tipo, pelo menos na Como que chama nos Estados Unidos de novo esse curso? Eu vou escrever aqui, Liberal Studies. Tem dois, tem o Liberal Studies e tem o Liberal Arts. Qual que é a diferença? Que o Liberal Studies, ele é a universidade, né? É o tipo pedagogia. E o Liberal Arts, Arts com S, ele é como se fosse o magistério, entendeu? Mas em nível de faculdade, sabe? Mas ele não me dá a licenciatura para dar aula para primeiro ou quinto ano. Eu só posso dar aula de 0 a 5. Então, esse eu fiz, mas eu fiz o Liberal Studies. Eu só ainda... Os dois da licenciatura, mas um da licenciatura para 0 a 5, o Liberal Arts, e o Liberal Studies da licenciatura para primeiro ano ao quinto ano, que é o Elementary. E esse você só não pôde usar porque você não pegou o diploma, no caso. Se você pegasse o diploma dele, você conseguiria usar. Não conseguiria usar, sabe por quê? Porque eu sou brasileira e as escolas no Brasil falou para mim que eu tinha que ter a pedagogia no Brasil, porque o MEC exigia que eu tivesse a pedagogia no Brasil. Então, assim, para atuar no Brasil, você fez a pedagogia não para ir para Oman. Daí você já tinha tudo pronto. Em Oman, a única coisa que eles importam é que eu tenho uma licenciatura traduzida dizendo que eu posso dar aula para crianças do whatever que eu estou aplicando. Que eu apliquei para o primeiro ou quinto ano, eu precisava provar para eles que eu tinha uma licenciatura, que eu era formada do primeiro ou quinto ano. Da onde que era o meu diploma, eles querem saber só a minha licenciatura. Por quê? Porque uma vez que a escola gostou de você e quer te contratar, eles não querem saber. Eles só precisam pegar o seu documento para levar para o Ministério da Educação do país para eles te aprovarem. Então, eles não querem saber exatamente de onde que é. Eles só querem saber se você é licenciado, né? E essa tradução é difícil de fazer? Não, se vocês precisarem, eu tenho meu tradutor. Ele cobrou muito baratinho. Olha, eu acho que, sei lá, vai cobrar uns 300, 400 reais para fazer tudo, eu acho. Ele chama Rogério. Aline, uma pergunta. E quanto à especialização, você acha que é interessante ter essas, por exemplo, psicopedagogia, essas coisas? Você acha que é interessante também? Psicopedagogia, quando eu estava aqui, quando eu cheguei que fechou, e eu ia ficar tanto tempo sem fazer nada, eu aproveitei e fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia e estou terminando uma pós-graduação em, como que chama? Metodologias modernas pela PUC. E fiz também uma de neurociências pela PUC também, porque eu não tinha nada para fazer, né? Nunca não tinha nada para fazer, porque eu estava aqui sem trabalhar. Nossa, até agora eles não sabem que eu fiz isso, mas ontem eu estava conversando com uma... Você sabe, mas não veio à tona, né, Cid, para conversar sobre isso. Ontem eu estava conversando com uma professora que ela quer trabalhar com SEN, Special Needs, né? E ela estava conversando comigo e ela estava falando que seria bom eu avisar, porque quando precisar, né, de alguém, precisar de alguém capacitado, eles poderiam saber que eu estou capacitada. Mas eu não queria trabalhar nisso, então não sei se para mim eu quero falar para eles, porque vai que eles querem, não tem ninguém que quer colocar eu, sabe? Eu gosto de trabalhar em sala de aula, então para mim também não seria interessante. Mas sim, tem professores que vieram para cá só para dar
só para trabalhar special needs, né? Não sei como fala em português, special needs, para fazer essa parte da psicopedagogia, só para isso. E elas nem entendem muito, tipo, é isso que eu falo quando eu comento, falo que eles não sabem phonics. Elas não entendem de phonics, elas não entendem de como que... Elas não entendem. Para mim, não faz sentido uma professora trabalhar com uma criança de special needs que não sabe o conteúdo da sala de aula. Para mim, tem que ser os dois. Como que não vai ajudar a criança? Sabe? Então, assim, essa parte a gente também... Por isso que eu tô achando que talvez, provavelmente, eles até me colocam. Mas aí eu fico, não queria trabalhar. Não que eu não goste, é porque eu gosto de fazer o que eu faço. Mas então, sim, você acha que... seria interessante. Uhum. Seria interessante. É um a mais que você pode oferecer. Algo a mais para você colocar no seu currículo, algo a mais para você mostrar que você pode fazer. Você pode até aplicar para as escolas só para isso também, porque vai ter menos gente, menos concorrência, menos pessoas querendo. Outra coisa é sobre o phonics. Você acha que é realmente tipo, muito importante quando você vai trabalhar com crianças na idade em que você trabalha, de kindergarten e tal? Você acha que é bastante importante? É isso que a gente faz. Eu não dou, tipo, agora ainda mais online, 99% phonics, porque a gente não tem tempo de trabalhar as outras estratégias de leitura, né? Porque é só estar online. E o mais importante é a criança aprender. A gente está só querendo ensinar a criança a ler. A gente não está trabalhando muito com compreensão de texto ainda, porque eles ainda não sabem ler. Então, a gente, né, a outra parte da leitura, de escrita, online, tá meio estranho trabalhar leitura e escrita. Eu não tô vendo eles escrevendo, sabe? Eu não tô segurando na mãozinha deles para ver se eles estão pegando nos lápis direito. Então, a gente está trabalhando phonics o tempo inteiro. Phonics, 95% do nosso tempo é phonics. Daí pouca coisa eu faço leitura, daí eu faço perguntinhas para ele, faço vocabulário, porque são crianças que têm inglês como segunda língua, mas o phonics é o que a gente mais trabalha. Então, as professoras do first grade precisam saber phonics. Do kindergarten, do first grade, não tem como não saber phonics até o second grade. Depois do second, lá para o third, você já passa sem o phonics, porque a alfabetização já era para ter acontecido. Então, o que você aprender lá é mais superficial, porque vai fazendo assim, sabe? Você começa muito phonics e pouca estratégia de leitura. Então, vai kindergarten, first grade, second grade, no third já é meio-meio. E depois já começa a ser menos phonics, muito menos phonics, e daí só leitura e compreensão de texto. Fluência, né, que a gente fala. Então, sim, é importante phonics, principalmente se você trabalhar com internacional, é um must, mas mesmo se você está trabalhando com bilíngue, é um jeito muito melhor da criança aprender, né, ler, escrever em inglês, ela vai aprender de uma maneira mais natural, eu diria. Como outra pergunta? Ok, obrigada. Ó, o que eu vou fazer, então, eu vou editar esses 3 vídeos e vou colocar no YouTube e vou deixar liberado para todo mundo. E daí, só a gente acessar lá. E daí, se outras pessoas, né, foram ver depois, talvez eles vão começar a perguntar, colocar embaixo as perguntas. Daí, se eu tiver, eu respondo, mas é isso. É isso, gente. Se você tiver alguma outra pergunta, pode sempre colocar lá na caixinha no Instagram, eu vou respondendo. Eu tenho planos de fazer alguns vídeos sobre essas coisas que eu disse da entrevista. Eu acho que é tanta coisa, né, que talvez eu fazendo alguns vídeos fica organizado lá no YouTube também seria legal. Vamos ver se eu consigo. Gente, obrigada, viu, de vocês terem vindo. Tá todo mundo. Bom domingo para vocês. Obrigada. Prazer em conhecê-los. Obrigada, Aline. Você é uma teacher maravilhosa, viu? Ah, obrigada. Obrigada.